tarde. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. A gente teve muitas inscrições e aos poucos as pessoas estão entrando, a sala está ficando bastante cheia. Então, nós vamos iniciar essa série agora de 4 apresentações, né, de estudos, né, feitos agora durante a pandemia e sobre os efeitos, né, da pandemia. E a SBPM está muito feliz em poder estar realizando este festival de pesquisa de mercado e reunindo, né, a comunidade de pesquisadores, né, todos esses dias. Essa é a segunda semana que a gente está junto, compartilhando conhecimentos, experiências, aí, trocando ideias. Então, amanhã a gente tem uma última atividade aqui local, né, que vai ser o nosso encerramento, onde a gente vai apresentar, né, um pequeno balanço, né, do que foram essas 2 semanas de atividades, aí, os aprendizados que a gente teve, e teremos uma mesa redonda com a participação de um time aí muito bom, né, que é a Ana Luísa Borges, CMI da Claro, que foi uma das palestrantes do evento e que está acompanhando aí toda a programação. A Raquel Siqueira, né, que todo mundo conhece, e a Clotilde Pérez também, né, que eu acho que todo mundo conhece também, né, professora da ECA, especialista em semiótica. Estou vendo que a Raquel já está aqui também. Então, vamos ter essa mesa redonda amanhã a respeito, né, dos desafios para o profissional, né, de pesquisa durante e após a pandemia. Tá? Então, as inscrições já estão abertas também. E no dia 15, vai ter um evento digital da Isomar, reunindo, né, toda a América Latina. Aqui no Brasil, o horário aqui do Brasil vai ser às 1h30 da tarde, tá? Todos estão convidados, a gente vai divulgar o link, né, de participação para toda a comunidade aqui no Brasil também, tá? Então, eu vou apresentar aqui a nossa diretora cultural, né, que é a Luzia Rodrigues, né, que foi responsável aqui, né, pela coordenação, né, toda essa agenda do evento, e ela vai apresentar aqui, né, cada palestrante, tá? Eu deixo vocês agora com a Luzia e com os palestrantes, tá? Seja muito bem-vinda, Márcia. Tá? Pode falar, Luzia. Obrigada. Obrigada, Cíntia, mas eu acho que a Márcia dispensa um pouco a apresentação, mas o que a gente quer mesmo falar é que a gente agradece enormemente assim, a sua disposição em vir aqui compartilhar a experiência. Quando nós nos dispusemos a fazer esse festival, a vontade que a gente tinha era de mostrar que é possível trabalhar em rede, trabalhar conectado, fazermos coisas juntas, e esse também o feedback que a gente tem recebido. Então, super obrigada por estarem todos vocês aqui, juntos conosco nessa jornada, e vamos aí ouvir a Márcia. Márcia, eu vou compartilhar tuas telas, aí você vê como você dá o comando para eu mudar, fica à vontade, tá bom? Bom, boa tarde todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando as nossas experiências, né, com as pesquisas que nós estamos realizando agora nesse momento de pandemia. Então, minha apresentação tem 2 etapas. Uma que eu não vou ficar falando muito dos resultados de pesquisa, eu acho que é a primeira vez que a gente tem o mundo inteiro fazendo pesquisa sobre o mesmo assunto, né? Então, se vocês entrarem no site da WAPOR, World Association for Public Opinion Research, todos os países estão fazendo simultaneamente pesquisa sobre coronavírus. Tem uma rede de pesquisadores trocando informações e vendo perguntas que um está fazendo no outro país e complementando e ajudando e trocando experiências. Então, lá tem realmente quase todos os países. Toda hora eu recebo, né, coisa de tudo que é lugar do mundo, com pesquisas em relação à pandemia. E aí muita troca, né? Porque tem gente que está fazendo pesquisa com médico, tem gente que está fazendo pesquisa
de opinião pública e tal. E aí, então é uma experiência única que a gente está tendo de ter essa... Márcia, teu microfone entrou no mute, por favor. Nós já está compartilhando a tela? Já estamos ouvindo você. Não. O seu microfone tinha entrado no mute. Não, é que eu virei aqui para ver se tinha entrado a tela e acho que desliguei sem querer. Ah, tá. Eu entro quando você der o comando. Quer que eu compartilhe? Sim, compartilha, porque eu já vou começar aqui. É que eu não estava vendo se já estava compartilhado. Aí, ótimo. Obrigada, Luzia. Botem em modo apresentação, por favor, aí. Bom, então, pode virar já o primeiro slide, né? Então, fora o tema que o mundo inteiro está pesquisando, né, tem a questão dos métodos, né, de coleta. Bom, desde sempre, todo mundo, a maioria dos pesquisadores, fazem as suas pesquisas, seja face a face, telefônica, online, né? Cada um dos métodos, eles são usados em função dos objetivos da pesquisa e a representatividade desejada nos mesmos estudos, né? Então, cada um tem as suas vantagens e desvantagens e a gente escolhe qual é o melhor para a gente usar em cada estudo para atingir o público ou a representatividade desejada do público pesquisado. Pode mudar, por favor. Só que agora, no momento da pandemia, o que nós temos? Não tem outra forma de a gente fazer a pesquisa a não ser telefônica ou online, né? Em função da quarentena. Agora, se a gente avalia vantagens e desvantagens de cada um desses métodos, a face ela não exclui ninguém a priori, né? Então, em teoria, todo mundo você consegue abordar. É claro que na prática a gente sabe das dificuldades em acessar, mesmo na pesquisa face a face, dificuldade em acessar classe mais alta ou às vezes até classe mais baixa. No telefone, por princípio, já a gente tira de fora do nosso universo da pesquisa cerca de 11% da população brasileira. E a gente também tem problemas de listagens com os números de telefone. É comum a gente ver resultados diferentes de pesquisas telefônicas, muito em decorrência da listagem que cada um utiliza. Porque a gente não tem uma listagem de telefones fixos, celulares, pré, pós, única, né? Então, cada um consegue uma listagem, cada um faz uma pesquisa e isso gera uma certa instabilidade em função da listagem que você usa, né? E a gente tem que ter consciência de que esses 11% que não têm nenhum tipo de acesso a telefone, eles têm características bem específicas, né? De classe mais baixa, tal. Então, quando você vai analisar um resultado de pesquisa telefônica, tem que levar em conta que você está excluindo uma parte da opinião pública, uma parte da população que não está sendo acessada pelo método de pesquisa que você está utilizando. E na pesquisa online, né, que vem crescendo no Brasil, muita gente já faz muita coisa no online hoje, mas 30% da população brasileira ainda não tem acesso à internet para responder as pesquisas online. E, basicamente, esse índice é maior ainda nas pessoas de classe DE e C2 também, que não é a maioria da classe C2 que tem acesso à internet. Mesmo com assim, mas todo mundo tem celular. Sim, tem celular, mas as pessoas têm dificuldade com crédito para poder usar, para poder atender até na pesquisa telefônica ou a ligação. Então, a gente tem que ter essa consciência. Agora, pode mudar, Luzia, por favor. Mesmo sabendo dessas limitações de cada um dos métodos, o que não dá é para a gente ficar sem informação num momento como esse, né? Então, acho que cada um escolheu aí o seu método e vejo isso também lá na Waypor, né? Cada um está fazendo de um jeito, um telefônico, outro online. Ninguém está fazendo face a face, óbvio. E a gente tem que ter a leitura que a gente faz desses resultados, levando em conta que o método que está sendo utilizado exclui uma parcela
significativa da população brasileira. Pode virar, por favor. Bom, a gente tem feito um monitoramento da população brasileira conectada, então, dos internautas, para compreender o contexto do país, o impacto no comportamento, no consumo dos brasileiros. É um tracking que a gente está fazendo, a gente já está na 6ª onda, a gente começou no dia 20 de março, e a gente vai estar fazendo 6 ondas, é um estudo sindicalizado, né? Então o público-alvo são os internautas de 16 anos ou mais, e a gente está em cada uma das ondas, nós estamos realizando 1.500 entrevistas no nosso painel semanalmente. Então a gente já tem um histórico aí de 6 ondas de resultados, tá? Eu vou passar só um pouquinho os resultados, só para fazer um comentário. Pode passar, por favor? O perfil, então, aqui é importante mostrar, aqui é o perfil do internauta brasileiro, né? Então, a gente tem 52% de mulheres, 48% de homens, isso não muda muito em relação à população brasileira como um todo. O nosso painel, o nosso perfil do nosso estudo está considerando apenas classe ABC, e aí você vê que 35% dos respondentes são de classe AB e 65% são de classe C. Em termos de distribuição geográfica do país, o perfil do internauta, 18% estão no Nordeste, sendo que na população brasileira, o peso do Nordeste é 27%. A região Sudeste pesa 50% no conjunto de internautas do Brasil, sendo que na população brasileira esse peso é de 44%. A região Sul não difere muito, na população nós temos 15% e nos internautas 17%. E a região Norte Centro-Oeste fica igual ao da população, 15%. Então a gente tem que ter essa visão na hora que você vai analisar os resultados, porque a gente tem que levar em conta que não estamos entrevistando todos os brasileiros, né? Potencialmente todo mundo. Em termos de idade, a gente tem, só volta um pouquinho, só Luzia, obrigada. Em termos de idade também é importante ver que, olha, 13% dos internautas têm 55 anos ou mais. E a gente sabe que na população esse segmento pesa muito mais, né? Então nós temos ali, pesa 29%, quase 30%. Então, há uma concentração no perfil do internauta brasileiro na faixa de 35 a 54 anos. 40% dos respondentes têm essa idade de 35 a 54. No jovem de 16 a 24, não tem muito mais, né? E a gente fica imaginando que porque é internauta a gente vai ter muito mais jovens, mas não, porque as coisas dos internautas jovens são coisas para serem feitas muito rápidas. Então, um questionário um pouquinho maior, eles já desistem no meio. Né? A faixa de 25 a 34, você tem lá 26%. Então, tem uma concentração também ali num segmento de idade que não corresponde da população brasileira como um todo. Mas, como eu disse, a gente não vai ficar sem informação, então a gente faz com esse perfil e analisa o resultado com esse perfil. Tá? Vou mostrar 2 ou 3 slides só em relação aos resultados, né? Então, a gente vê que esperança, incerteza, ansiedade e medo são sentimentos mais característicos que as pessoas estão sentindo hoje, né? A maior parte tem ainda esperança, 53%, não sei se dá para ver todos os números aí, mas a gente tem 53% na esperança, 44% no medo, 43% na ansiedade e 52% na certeza. Então, um clima bem estranho, né? Esse de misto de ansiedade, esperança, medos e incertezas. Então, isso a gente começou a fazer desde a onda 3, essa pergunta. Pode mudar, por favor? Isso aqui é uma coisa bem interessante, que a primeira onda que a gente fez, nós tínhamos ali 10% só das pessoas dizendo que não se tinham informações suficientes, sobre o Covid-19, né? E à medida que a gente foi fazendo a pesquisa, foi aumentando o número de pessoas que não se sentem com informações suficientes. Isso muito em decorrência das divergências existentes entre
as esferas de governo, federal, estadual e municipal. Então, veja que se a gente olhar a proporção de pessoas que falavam que não tinham informações suficientes, foi de 10 para 7, 7, daí pulou para 15, 18, 16 e 17. Então, essa divergência entre fecha, abre, libera, não libera, fez com que as pessoas ficassem se sentindo com menos informações, quer dizer, ficam inseguras em relação às informações que estão sendo passadas. Pode passar, por favor? Nível de preocupação do brasileiro em relação ao Covid-19 é bastante elevado, né? A gente tem ali 90% das pessoas dizendo que tem um grau de preocupação, sendo que a maioria absoluta, 55%, se declaram muito preocupados, né? Caiu um pouco esse nível de preocupação, de muito preocupado em relação à onda zero. Então, acho que a onda zero foi o primeiro impacto, e daí depois as pessoas foram tomando mais conhecimento e tal, e vendo as coisas crescerem aqui no Brasil, e vendo mais informações de outros países. Então, saiu um pouco... Não, agora não. Ah, não? Não, depois eu vou dar uma chiladinha. De muita Obrigada, então. Vamos mudar, Luzia. Eu não sei se era uma pergunta, alguém falou, não sei se era uma pergunta ou não. Se estão seguindo orientações se as pessoas estão seguindo na orientação mundial da saúde, a gente vê que desde o começo a questão de lavar as mãos frequentemente, praticamente a totalidade, né? Na última onda nós encontramos 94%, evitando locais com muitas pessoas. Ele começou mais alto, caiu um pouco, e agora a gente está com 88% de pessoas evitando aglomerações. O uso de máscara foi uma coisa que veio crescendo ao longo do tempo. Na primeira onda, só 16% das pessoas diziam que estavam usando máscara, e agora nós temos 88% das pessoas usando máscara. Saindo de casa com menos frequência, está muito parecido em todas as ondas, e evitando cumprimentar as pessoas, beijando ou dando as mãos também, muito semelhante durante as 6 ondas, tá? Então, esses são os cuidados aí que as pessoas estão tomando. Quando a gente pergunta sobre principais responsáveis por conter a pandemia, pode virar, Luísa, por favor. Luzia, por favor. A gente vê que 80% das pessoas dizem que o principal responsável é a própria população. 53% o governo federal, 35% os pesquisadores, cientistas, então tem que buscar uma solução, uma vacina, as empresas 18%. Então, as pessoas também têm consciência que depende delas, né, do comportamento e de seguir as orientações, depende delas a questão de conter a pandemia. Bom, aí uma outra questão que corrobora aquilo que eu disse inicialmente do nível de informação, 7 em cada 10 internautas, né, brasileiros conectados, dizem que falta uma unidade no discurso das lideranças, né, e isso acaba confundindo. Então, desde a primeira onda, a gente tem 71 e 69% das pessoas dizendo que falta uma unidade no discurso das lideranças, quer dizer, cada um está indo para um lado e isso acaba confundindo a população. E aí, em relação ao término da pandemia, pode mudar, por favor? A gente tem que 9 em cada 10 brasileiros acreditam que o isolamento ainda está longe de terminar, né? Então, a gente tem... Vejam que, na comparação das ondas, havia uma expectativa inicial de que terminaria até o final de abril, até o meados de maio, e agora a gente está com 32% das pessoas dizendo que acha que isso só vai terminar, vai continuar até o segundo semestre, né? Então, não vai ser de imediato a perspectiva que as pessoas estão tendo do isolamento e da quarentena. E isso foi mudando ao longo do caminho, né? Até o segundo semestre foi de 13 para 18, para 23, para 32. Ou seja, boa parcela aí da população ainda não enxerga e não tem uma luz no fim do túnel em relação ao momento que nós estamos vivendo. Bom, esses são os resultados das pesquisas.
que nós fizemos online, mas eu queria compartilhar com vocês 2 outros estudos que nós estamos fazendo, e esses sim são face a face e são com testes sobre coronavírus. Tá? Então, esse que eu queria explicar um pouco mais para vocês o que está acontecendo. Pode virar, Luzia, por favor. Então, nós estamos participando de 2 estudos, um estudo nacional com aplicação de teste rápido, que está sendo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas e financiado pelo Ministério da Saúde e executado pelo Ibope Inteligência. Tá? Então, esse é um estudo de abrangência nacional que eu vou detalhar um pouco mais para vocês terem noção do que é fazer esse tipo de estudo. E o segundo é um projeto piloto, onde nós fizemos aqui em São Paulo, onde a coleta de sangue é venosa. Então, esse é um sangue que tem que ser coletado da veia. Esse estudo está sendo coordenado por um grupo de médicos e cientistas da Universidade de São Paulo, da Unifesp, da Secretaria Estadual da Saúde, financiado pelo Instituto Semeia e executado pelo Ibope Inteligência e o Grupo Fleury. Então, nesse estudo, quem faz a coleta do sangue venoso são os técnicos de enfermagem do Fleury. Tá? Pode mudar, Luzia, por favor. Bom, no estudo nacional, né, o objetivo dele é identificar a quantidade de brasileiros que já possuem anticorpos em relação ao coronavírus, né, em relação ao vírus, e medindo isso no teste rápido. Esse teste rápido é aquele teste que foi comprado pelo Ministério da Saúde, que em 15 minutos você tem o resultado se você tem anticorpo ou não em relação ao coronavírus. O anticorpo pode ter sido criado porque já ficou infectado, ou alguns organismos desenvolvem anticorpos mesmo sem ter tido a doença. Então, quanto mais pessoas têm, alguns organismos não reagem à doença, mas criam anticorpos. Então, como, por exemplo, são os casos assintomáticos, né? Então, essas pessoas, elas tiveram a doença, não tiveram sintomas, mas têm anticorpos contra o vírus, né? E qual é o objetivo, o plano de ação para essa pesquisa? É estabelecer ações do governo para a saída da quarentena. Quanto mais pessoas forem identificadas como tendo a presença de anticorpo, mais fácil e mais planejado vai ser a saída da quarentena. Esse estudo consiste na aplicação de 33.250 questionários e coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo do entrevistado em 133 municípios brasileiros. Esse estudo ele vai ser feito em 3 ondas, com intervalo de 2 semanas entre cada uma delas. As 33.250 entrevistas têm que ser feitas em, no máximo, 1 dia e meio. Não pode ser mais do que isso, porque os epidemiologistas dizem que você tem que pegar o momento exato, porque à medida que vai se propagando a doença, você perde a comparação. Então, vão ser 3 ondas exatamente para isso, de 15 em 15 dias, fazendo essa tomada. A metodologia dessa pesquisa é uma metodologia probabilística, com contagem de domicílios no setor ao término das 3 ondas, porque a gente vai começar no setor, vai ter uma seleção sistemática de domicílios, uma seleção aleatória do entrevistado dentro do domicílio. Esse é um estudo com reposição, tanto no domicílio quanto no entrevistado. No entrevistado só pode uma única substituição, e no domicílio quantas forem necessárias. E isso vai acontecer nas 3 ondas, tá? Então, na primeira onda, a gente começa no mesmo setor, na segunda onda, volta no mesmo setor e dá continuidade onde parou. E na terceira onda, volta no mesmo setor e dá continuidade aonde parou. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a estrutura que é necessária para a realização desse estudo. A gente está trabalhando com um diretor de operações, um gerente de operações, um coordenador de operações, 3 líderes de projetos, 2 auxiliares de campo, 2.261 entrevistadores, 175 supervisores de campo, 148 verificadores, 42 fornecedores de campo e parceiros que temos aí Brasil afora, uma biomédica que foi encarregada de treinar as 21 enfermeiras que foram contratadas para treinarem todos os entrevistadores.
Fora isso, ainda tem toda a estrutura da área administrativa, a estatística, o atendimento ao cliente, preparação de banco de dados, processamento. Então, muitas pessoas aí trabalhando nesse projeto, né? Em termos e agora, neste momento que a gente está da pandemia, os transportes estão bastante limitados, né? A gente não encontra muitas opções de voo, muitas opções de ônibus para se locomover entre municípios. Então, nós tivemos aí que alugar 68 ônibus ou micro-ônibus, 14 vans alugadas, 34 automóveis, 5 barcos e um trator. Acreditem se quiser. Porque em algumas estradas do Amazonas, para chegar nos municípios, tem muita lama e os carros atolam, então o trator desatola os carros ali nas estradas que eles estão indo, né? Que eles estão se locomovendo. Bom, todos os nossos entrevistadores, primeiro, ninguém foi obrigado a ir a campo, foi colocado qual era o projeto e as pessoas falaram se queriam ou não participar desse estudo. Muita gente quis, sim, participar, achando que era um estudo muito importante para o país e estão felizes de poder participar nisso. Todos os entrevistadores que foram a campo foram testados com o mesmo equipamento que vai ser utilizado na pesquisa. Encontramos, sim, alguns entrevistadores positivos, nos 2.261, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. Esses entrevistadores saíram, infelizmente não podem participar, mesmo sem ter nenhum sintoma, porque a gente não sabe se ele está doente ou se ele já criou anticorpo. E aí, a partir do momento em que eles foram testados positivos, eles foram encaminhados para a vigilância sanitária, para as orientações e entendimento do momento da pessoa que deu positivo, né? Todos eles estão indo paramentados com os equipamentos de proteção individual. Então, todo mundo usando touca, óculos, avental, máscara, luvas e sapatilha de proteção nos pés, tá? A cada domicílio entrevistado, todo esse material tem que ser trocado, colocado num saco de lixo de materiais infectantes, apenas o óculos que é feita a higienização a cada entrevista, né? Então, eles se paramento inteiro, faz uma entrevista, tira toda essa roupa, joga no saco infectante, amarra, coloca num saco de lixo maior, higieniza as mãos, higieniza os óculos, pega novo equipamento, veste e vai para a próxima entrevista. Então, isso para garantir tanto a proteção do entrevistado quanto do entrevistador. Pode mudar, por favor, Luzia. Aí estão aí um grupo de entrevistadores. Aqui está de azul mais escuro. A enfermeira, a biomédica lá que estava treinando os entrevistadores a tirarem a gotinha de sangue do dedo. Não é necessário que seja uma pessoa da área médica para fazer isso, não era um requisito, e foi feito até consulta sobre isso, não é necessário, porque é muito simples mesmo, simplesmente foram treinados para isso. E aí essa equipe aí que está à esquerda é uma das equipes que no treinamento já estavam sendo treinados até para vestir os equipamentos de proteção individual. Ali do lado, uma coordenadora de campo agradecendo por participar desse trabalho tão importante, né? Se sentindo orgulhosa de poder participar disso. Bom, e aí temos no treinamento, nós desenvolvemos vários vídeos para os entrevistadores poderem acessar facilmente no próprio tablet que eles estão aplicando a pesquisa, né? O vídeo de higienização das mãos com álcool gel, o vídeo com a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual e também tem o vídeo da aplicação do teste, tá? Pode virar, Luzia, por favor. Bom, para realizar o teste rápido, né, a gente está levando, o entrevistador está levando com ele o kit, álcool gel e papel toalha, as lancetas, a gase com álcool, o blood stop,
o blood stop. Além disso, uma caixa térmica para acondicionar os kits, porque os kits têm que ser acondicionados numa temperatura de 0 a 30 graus, não pode passar disso. Então, eles levam uma caixa térmica, levam um termo de consentimento que a pessoa tem que assinar, consentindo, né, com a realização da pesquisa, com a picada no dedo para tirar a gota de sangue, a caneta, né, que na verdade é o bastão onde a gente coloca a gotinha de sangue para identificar, para a identificação do dispositivo, né, relógio para marcar o tempo, o cronômetro para marcar o tempo do teste, né? O teste demora 15 minutos, então ele tem que, em 15 minutos, verificar qual foi o teste, se foi positivo ou não, e registrar no questionário que a pessoa está respondendo enquanto o teste fica sendo pronto, né? Fica sendo calculado. Então, assim, é muito material. Para a gente distribuir esses materiais pelo Brasil inteiro. Foram usados 40 caminhões e andaram mais de 30 mil quilômetros pelo país na distribuição desses materiais no Brasil como um todo. Esse folheto é um folheto que é entregue na casa da pessoa, né? É um folheto onde a gente agradece a participação da pessoa e ali explica tudo o que vai acontecer, né? Qual é a segurança que as pessoas têm, como que a gente está escolhendo as casas, como é que vai ser sorteado o morador que vai ser entrevistado, assinar o termo de consentimento, fazer a aplicação do teste, né? Ele também precisa responder o questionário, e aí explica como é o teste, explica se deu positivo, negativo, inconclusivo. Cada vez que o entrevistador encontra um teste positivo, a gente entra em contato imediatamente com a vigilância sanitária do município para orientações e medidas de prevenção. E esse folheto é distribuído em cada uma das casas aí que a gente está trabalhando. Essa coleta, hoje eles estão todos em deslocamento, deve começar amanhã a coleta do teste rápido, tá? Hoje a gente está na lida com falar com cada um dos municípios, com as pessoas envolvidas na segurança do município, com a vigilância sanitária, com a Secretaria de Saúde, com o prefeito, com a Guarda Municipal, para poder também garantir a segurança e o deslocamento dos entrevistadores em cada um dos municípios. Já em São Paulo, o teste foi totalmente diferente, né? É um teste daí que é um teste venoso, então o sangue é coletado da veia, né? O objetivo é o mesmo, também estabelecer ações de governo para a saída da quarentena, só que existem muitos testes que estão sendo colocados à prova, né? Para ver a sensibilidade de cada um e o nível de precisão de cada um desses testes. Então, tem vários testes sendo aplicados em vários municípios, né? Não é só nós que estamos fazendo esse tipo de trabalho. Lá no Rio Grande do Sul já teve, foi feito pela IPO, no Piauí já teve também, foi feito pela UPINAR. Então, tem vários institutos trabalhando aí em estados ou municípios específicos com o mesmo tipo de pesquisa, mas às vezes pode mudar o tipo de teste. Então, aqui agora, neste caso do estudo piloto de São Paulo, esse a gente já terminou, a gente terminou ontem esse consistia na aplicação de 500 questionários e coleta de sangue venoso em 6 distritos do município de São Paulo. Os 3 com maior número de casos por 100 mil habitantes e os 3 com maior número de óbitos por 100 mil habitantes. Tá? Então, não foi um estudo para o município de São Paulo como um todo. Há ainda, dependendo desse piloto e dos resultados obtidos, que ele se expanda para o município como um todo. Mas o objetivo aqui era usar esse tipo de teste venoso, que também verifica anticorpos das pessoas, nos distritos que tinham tido mais casos, que no nosso caso de São Paulo, os 3 distritos foram Morumbi, Jardim Paulista e Bela Vista, e os 3 casos com o maior número de óbitos foram Pari, Belém e Água Rasa.
Então, há a hipótese de que se você tem um lugar onde teve mais pessoas infectadas ou mais mortes, mais pessoas devem ter criado anticorpos em relação à doença. Isso ainda a gente vai ter que ver aí com a conclusão do estudo. Neste caso aqui, essa metodologia foi uma metodologia totalmente probabilística, uma metodologia probabilística pura, onde a gente teve que fazer arrolamento completo dos setores censitários, seleção probabilística do domicílio e do entrevistado e sem nenhum tipo de reposição. Então, a amostra ela foi selecionada maior, porque a gente trabalhou com uma taxa de recusa aí de 50%. Né? A gente tinha a vantagem de ter mais pessoas em casa em função da quarentena. Mas, pelos setores, pelo tipo de distrito que a gente estava pesquisando, a gente também poderia ter um nível maior de recusas, porque, por exemplo, muitos dos distritos de classe mais alta, as pessoas estão cumprindo quarentena fora de suas casas, estão fora de São Paulo, ou recusa mesmo por ter que tirar o sangue da veia, né? E então a gente trabalhou com uma taxa de recusa de 50%, e fez uma amostra maior para conseguir fazer pelo menos aí 500 entrevistas, né? E aqui, neste caso, a questão de locomoção é mais fácil, né, na cidade de São Paulo, e o estudo foi realizado aí por 30 duplas de entrevistadores e técnicos do Fleury. Então, nós fizemos primeiro todo o arrolamento dos setores, e aí, na abertura dos domicílios, o técnico do Fleury já ia junto, e conforme o entrevistador abria o domicílio, aplicava o questionário, o técnico do Fleury, naquelas unidades móveis que eles têm, faziam a coleta de sangue, né? A coleta de sangue venoso. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que ambos os estudos são muito desafiadores, e acho que vão contribuir de forma muito importante para entender o quadro do Brasil e ver se a gente consegue ter alguma luz para sair da quarentena e do isolamento e poder voltar a nossa vida ao normal, se é que um dia ela vai voltar. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Vamos dar uma olhada se a gente tem aqui alguma pergunta já feita pelo chat, alguma coisa assim. A gente tem o Gustavo, que pergunta se é possível pensar em fazer outras pesquisas face a face em outros segmentos, como educação. Quais seriam os cuidados mínimos nesse período? Né? Imagino que a pergunta é. Olha, a questão, assim, a experiência que a gente teve em São Paulo, as pessoas estão com muito medo de alguém levar o vírus para a casa deles, né? Então, por exemplo, essa segurança de que todos os entrevistadores estão com todos os equipamentos de segurança, mesmo assim, a gente tem recusa, porque ela falou, eu estou aqui isolada, não estou saindo para nada e vem uma pessoa de fora aqui, né? Então, tem recusa desse tipo, das pessoas não quererem contato com outras pessoas com medo mesmo, né? Então, acho que para fazer entrevista face a face relacionada à educação, todos esses cuidados de proteção individual dos entrevistadores e de garantias de que o entrevistador não é portador. A gente, por exemplo, tirou os exames dos entrevistadores para eles poderem mostrar também que eles não têm, que eles são negativos, né? Com o nome deles e tal. Então, tem muito medo, porque eu acho que as pessoas estão muito assustadas mesmo com a doença. Então, acho que os cuidados têm que assegurar ao entrevistado, que você vai estar trabalhando, de que aquela pessoa não será um vetor de transmissão para o entrevistado. Tem os dois lados, né? A gente tem uma outra pergunta da Paula Valéria, além de agradecer a você, mas ela diz assim, vocês pensaram em reentrevistar uma parcela dessa amostra depois de um período? Não, então, esse estudo nacional,
Esse estudo nacional ele vai ser feito em 3 ondas. Cada onda com diferença de 2 semanas. E É a mesma amostra? Não, são os mesmos municípios, os mesmos setores, mas dá continuidade no setor. Não é o mesmo domicílio. Até pode acontecer de ser o mesmo domicílio, se ao final, vamos supor que a gente foi tendo recusa, foi realizando, foi tendo recusa, foi realizando, volta ao início do setor. Pode até acontecer isso. Eu acho que é difícil, mas existe a probabilidade de acontecer sim. Né? Então, o objetivo, e aí assim, né, à medida que você vai trabalhando com isso, você vai aprendendo como é que se dá a propagação tal, e como que os epidemiologistas trabalham com isso. Né? Então, não precisa voltar exatamente na mesma casa, mas precisa medir o mesmo lugar num período entre 15 dias. Certo. Vamos ver, eu tinha visto. A Cláudia Teófilo também quer saber como o entrevistador apresenta a pesquisa ao entrevistado. Então, apresenta, a gente tem aquele folderzinho que eu mostrei, então, e tem uma carta de esclarecimento, onde o entrevistador, por exemplo, bate lá na casa, ele fala, olha, já vai bater na casa todo paramentado, né? Então, ele vai falar que ele é um entrevistador que está fazendo uma pesquisa e que está entregando ali uma carta de esclarecimento sobre a pesquisa, tem uma carta do Ministério da Saúde junto, e tem um folder ali explicando todo o processo da pesquisa. Daí ele lê tudo isso, e aí ele... Então, por exemplo, tem umas coisas engraçadas. Por exemplo, a gente teve... em São Paulo, no piloto, a gente teve... Eu falei para vocês os 3 distritos com maior casos, né? Morumbi, Jardim Paulista e Bela Vista. O Jardim Paulista, muito setor verticalizado, né? Então, por exemplo, quando a gente tentava abrir o domicílio, o condomínio, o prédio, falando com o síndico, mandando uma carta, telefonando, deixando um folder explicando o que era a pesquisa. Então, muitas pessoas queriam ser testadas e que não podiam ser testadas porque não fazia parte da metodologia, ainda porque era, em São Paulo, uma pesquisa totalmente probabilística. Então, chegou o caso, em um determinado edifício, a síndica falou, olha, eu só deixo vocês entrarem se vocês me testarem. Então, tem muita gente querendo ser testada, né? Então, a gente apresenta lá todo o processo da pesquisa, como vai ser, e daí o entrevistado fala, tá bom, vamos fazer, e eu espero que a taxa de resposta que a gente vai começar a ter amanhã seja bastante alta, porque é um teste mais simples do que tirar o sangue da veia, né? A gente está meio curto de tempo, temos algumas perguntas. Eu gostaria de fazer uma da Poema, que eu achei que faz o tema. Lembrando, gente, que esse material depois vai estar disponível para vocês, quem quiser resgatar aí alguma informação que a Márcia já deu. Então, o que ela pergunta? Qual que é a sua perspectiva em relação a pesquisas de intenção de voto, considerando os vieses das entrevistas telefônicas e painéis online? Como que podemos assegurar resultados mais confiáveis? E aí, depois a gente vai encerrar. Eu sinto muito por causa do tempo. Então, eu tenho expectativa de que o face a face no segundo semestre volte. Eu ainda tenho essa esperança de que a gente vai conseguir voltar a fazer a pesquisa face a face, né? A gente sabe que a pesquisa face a face também tem os seus problemas de acesso em condomínios, em classe mais alta, em setores mais verticalizados, ou também no outro extremo, né, onde a gente tem que negociar nos setores com os líderes das comunidades e tal, mas elas ainda asseguram uma representatividade maior da população como um todo, né? Porque também, com a presença do entrevistador, o entrevistador consegue derrubar essas barreiras, né? Em pesquisa telefônica, por exemplo, mesmo com o entrevistador ele ainda tenta convencer a pessoa, mas é muito mais fácil o entrevistado desligar o telefone na cara dele do que na cara do entrevistador face a face falar que não vai responder na entrevista, né? Então, eu ainda agora, para isso, eu acho que é uma coisa de um avanço, né? Eu acho que cada vez, quanto mais acesso as pessoas tiverem à internet,
a internet, mas os painéis online também vão ficar mais representativos, né? Então, eu acho que assim, tem muita pesquisa que dá para fazer online sem nenhum tipo de viés. Por quê? Porque o público que você quer entrevistar é exatamente aquele que está no teu painel online, né? Agora, por exemplo, uma pesquisa eleitoral já é mais complicado. Uma pesquisa onde você precise representar a opinião pública brasileira como um todo. Mas eu ainda tenho esperança de que os nossos estudos face a face voltem no segundo semestre. Luzia? Opa, eu falando para mim mesma, né? Gente, tem bastante gente aqui agradecendo a tua presença, a tua participação, a tua apresentação, assim como a gente agradece. Havia muita curiosidade a respeito desses estudos que o IBOP está realizando, é claro, mas, sobretudo, como eu falei no começo, é bom a gente sentir que a gente pode trabalhar em rede, como você bem colocou no início. Então, se você quiser dar aí tuas palavras finais, tua mensagem final. Não, eu agradeço aí a oportunidade, acho que é um momento de todo mundo, por exemplo, mesmo essa pesquisa, né, que eu falei, tem muitos outros institutos fazendo em outros locais, eu acho que a gente tem que apoiar e fortalecer a pesquisa através disso, né, porque é uma informação muito importante para a tomada de decisão, é um momento onde a informação é fundamental, né, então eu acho que toda a rede aí de pesquisadores tem que apoiar, incentivar e defender aí a pesquisa como um todo nesse momento que a gente está vivendo. E muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E como a Cíntia comentou no começo, a gente tem uma agenda de espeto corrido aqui hoje, foi um dia que a gente reservou para as empresas, né? Se você quer aí falar um pouquinho? Luzia, falhou o áudio para mim. Não, que eu perguntei se a Cíntia queria apresentar o Ricardo, ela fez assim que não, então continuo eu mesmo, então super obrigada. Só quero agradecer, tá? Muito obrigada por estar aqui, porque é um dos eventos que a gente realmente todo mundo, né, queria saber sobre essa pesquisa. Tá bom, então, gente. Obrigada. Obrigada a você. E agora, então, a gente passa para a próxima apresentação.